Olá, construtores do futuro. Sejam bem-vindos ao início desta incrível aventura. Imagine o início da arquitetura humana. Cavernas que não eram apenas abrigos, mas soluções naturais que moldaram nossa compreensão de segurança, conforto e adaptação ao ambiente. Vamos explorar como essas formações primitivas influenciaram o design e as estratégias de construção que usamos até hoje, revelando como os primeiros habitantes humanos desafiaram a natureza para criar os primeiros lares. Cada detalhe da rocha, cada sombra projetada na parede, tudo tem um propósito. E acredite, essas lições antigas são mais relevantes do que nunca. Quando pensamos nas primeiras formas de moradia, as cavernas imediatamente vêm à mente. Mas, por que exatamente elas foram escolhidas como abrigo? Vamos imaginar por um momento. Estamos falando de um tempo em que a humanidade estava à mercê dos elementos, ventos fortes, chuvas torrenciais, predadores famintos. Nossos ancestrais precisavam de algo que oferecesse proteção imediata, sem exigir muito esforço de construção. E, nesse sentido, as cavernas eram um pacote completo. Imagine a cena: um grupo de humanos primitivos se abrigando nas sombras de uma caverna, observando o mundo lá fora e percebendo que aquele espaço natural tinha tudo o que precisavam: segurança contra predadores, um clima mais estável e até mesmo recursos como água e pedras para a fabricação de ferramentas. Mas, como engenheiro, vejo aqui algo que vai além do óbvio. As cavernas não eram apenas uma escolha pela falta de opções. Elas representavam uma compreensão intuitiva de conceitos que usamos até hoje na engenharia e na arquitetura. Pense sobre isso. A caverna fornecia uma temperatura interna constante, algo que hoje buscamos com técnicas modernas de isolamento térmico. Ao escolher uma caverna voltada para o sul ou para o leste, por exemplo, nossos antepassados já estavam considerando a melhor orientação solar, uma técnica que utilizamos hoje para eficiência energética em projetos de casas. E não para por aí. Quando vejo essas cavernas, penso também na questão da sustentabilidade. Sem querer, nossos ancestrais estavam utilizando o que hoje chamamos de arquitetura bioclimática. Usavam o relevo natural para obter proteção e conforto, algo que muitos arquitetos tentam imitar nos projetos de casas contemporâneas. E é aqui que surge uma pergunta interessante. Será que, com toda a tecnologia e avanço que temos hoje, nos esquecemos das soluções simples e eficazes que a própria natureza nos oferece? Então, da próxima vez que olhar para uma caverna, lembre-se: o que parece ser uma simples formação geológica, na verdade, carrega em si os primeiros fundamentos da arquitetura e da engenharia. E essa é uma lição poderosa que não devemos ignorar. Agora que entendemos por que as cavernas foram escolhidas como moradia, vamos mergulhar um pouco mais fundo na sua estrutura. O que torna uma caverna não apenas um abrigo, mas uma casa verdadeiramente funcional. Aqui, como engenheiro e arquiteto, não posso deixar de apreciar a inteligência natural desses espaços. Vamos pensar juntos. Ao observar uma caverna, logo percebemos que elas possuem um design altamente eficiente. A rocha sólida atua como uma barreira natural contra o frio extremo no inverno e o calor intenso no verão. E o mais incrível, isso é o que chamamos de isolamento térmico hoje em dia. Eles tinham, sem saber, uma tecnologia de conforto térmico avançada. E falando em design, repare como as cavernas utilizam o relevo natural para criar diferentes áreas. Áreas mais profundas que eram usadas para dormir e armazenamento, e as partes mais externas para socialização e trabalho. O conceito de espaço aberto, tão popular nas casas modernas, já existia ali de maneira primitiva. E esse uso de zonas dentro da mesma estrutura é algo que vemos muito nos projetos contemporâneos, onde o fluxo de movimento e a luz natural são cuidadosamente planejados. Agora, pense comigo, por que isso ainda faz tanto sentido hoje? Porque esses princípios fundamentais, proteção, uso inteligente do espaço e integração com o ambiente, são universais. Desde os primeiros dias da humanidade até agora, o ser humano sempre procurou morar em lugares que oferecessem segurança, conforto e funcionalidade. E é isso que torna a arquitetura das cavernas tão fascinante para mim como arquiteto. Outra coisa que me chama a atenção é o conceito de sustentabilidade que, mesmo que inconscientemente, foi aplicado nas cavernas. Nossos ancestrais estavam literalmente esculpindo suas casas na paisagem, sem modificar drasticamente o ambiente ao seu redor. Hoje, falamos muito sobre construção sustentável e arquitetura verde. Mas veja só, os primeiros humanos já faziam isso de forma intuitiva. Será que não há algo a aprender aqui? Essas cavernas também nos ensinam sobre a importância de entender o terreno e o clima antes de projetar qualquer coisa. Como engenheiro, vejo um paralelo direto com a escolha criteriosa dos materiais e do layout das construções modernas.
Se um ambiente natural proporciona todas essas vantagens, por que não aproveitar o que a natureza já nos oferece? Então, quando olhamos para as cavernas com essa perspectiva, elas deixam de ser apenas refúgios primitivos e se tornam exemplos brilhantes de design funcional e sustentável. Não é apenas sobre o que construímos, mas como interagimos com o que já existe. E isso, na minha opinião, é uma das maiores lições de arquitetura que podemos aprender. Se as cavernas já nos ensinavam tanto sobre design e sustentabilidade, como esses conceitos evoluíram ao longo do tempo? Vamos olhar para a arquitetura moderna e ver como esses princípios primitivos continuam a inspirar engenheiros e arquitetos hoje. Pense em algumas das construções mais fascinantes que você conhece. Casas embutidas em encostas, edifícios sustentáveis que parecem se fundir com a paisagem ao redor, ou até mesmo hotéis e restaurantes esculpidos dentro de rochas. Todos eles seguem, de certa forma, o mesmo conceito básico que guiava nossos ancestrais: aproveitar o que o ambiente natural oferece e integrar a construção a ele. Como arquiteto, sempre me fascina a ideia de que o design moderno muitas vezes não é sobre criar algo completamente novo, mas sim reinterpretar ideias antigas de maneiras inovadoras. Tome como exemplo as casas subterrâneas modernas. Elas usam os mesmos conceitos de temperatura e isolamento que as cavernas utilizavam, mas com um toque contemporâneo, utilizando materiais como concreto armado, vidro e aço para melhorar a eficiência e a estética. Não é curioso como voltamos às raízes, mas com tecnologia de ponta? Outra tendência interessante é a arquitetura bioclimática, que é quase uma homenagem às cavernas. Em projetos desse tipo, estudamos minuciosamente o clima, a posição do sol, o vento e o relevo para criar construções que consomem menos energia e oferecem maior conforto térmico. Esse tipo de construção não só respeita o meio ambiente, como também reflete um desejo de estar mais conectado com a natureza. Um desejo que, na minha opinião, é inerente ao ser humano desde que habitamos as cavernas. Mas pense comigo, como poderíamos aplicar ainda mais desses conceitos em nossas cidades densamente povoadas e tecnologicamente avançadas? Será que estamos perdendo oportunidades de aprender com essas técnicas milenares? Como engenheiro, acredito firmemente que há muito a se explorar aqui. Alguns projetos contemporâneos já estão trazendo de volta a ideia de construir com a terra, com estruturas que usam a rocha natural como parte da composição arquitetônica. E a verdade é que quanto mais inovamos, mais vemos que soluções simples, que respeitam o ambiente, podem ser tão ou mais eficientes do que técnicas altamente complexas. Por exemplo, há projetos modernos que se inspiram diretamente nas cavernas para criar espaços de meditação e relaxamento, onde o isolamento acústico natural da rocha oferece um ambiente de paz e tranquilidade que é difícil de alcançar com materiais de construção convencionais. Aqui, como arquiteto, eu vejo um equilíbrio perfeito entre a tecnologia e a tradição. É quase como se voltássemos para aquele estado primitivo, onde o objetivo principal era o conforto e a segurança, mas agora com um olhar moderno e esteticamente refinado. Então, da próxima vez que você olhar para um edifício contemporâneo que parece se fundir com a terra ou utiliza materiais naturais, lembre-se, estamos simplesmente revisitando as lições que a natureza nos ensinou desde o início. E a pergunta que deixo para você é: até onde podemos ir, revisitando o passado para construir o futuro? Ao explorar as cavernas como moradia, como engenheiro, vejo que a verdadeira inovação pode estar em redescobrir essas soluções antigas e integrá-las ao nosso conhecimento moderno. Pense nisso. Por que complicar quando a natureza oferece respostas simples e eficazes? Ao voltar às raízes e trabalhar em harmonia com o ambiente, podemos criar um futuro mais sustentável e conectado com a sabedoria natural. Não é incrível como algo tão antigo pode ser tão relevante para o nosso presente e futuro? Estamos, de certo modo, tentando recriar, com tecnologia moderna, o que nossos ancestrais já faziam intuitivamente. Agora, quero que você pense comigo: o que podemos aprender ao olhar para trás? Será que é possível unir a sabedoria antiga das cavernas com as possibilidades infinitas que a tecnologia nos oferece hoje? Eu, pessoalmente, acredito que a resposta é sim. E essa combinação pode ser a chave para um futuro mais sustentável e eficiente. Essa jornada de entender como a arquitetura das cavernas evoluiu até os dias atuais é um lembrete poderoso de que a simplicidade e a eficiência podem andar de mãos dadas. Talvez o futuro da construção não esteja em criar coisas cada vez mais complexas, mas em respeitar e integrar o que a natureza já faz tão bem. Afinal, como sempre digo, a verdadeira arte da engenharia e da arquitetura é saber equilibrar inovação com sabedoria. E é com essa reflexão que eu gostaria de encerrar nossa síntese. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando comigo os segredos e mistérios da arquitetura e da engenharia, não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário.
Vamos juntos descobrir como o passado pode moldar o futuro da construção. Depois de toda essa jornada pela evolução das cavernas como moradia e sua influência na arquitetura e engenharia, fica claro que há muito mais por trás dessas formações rochosas do que se imagina. Elas não são apenas um símbolo do início da civilização humana, mas também uma fonte rica de inspiração para o futuro da construção. Acredito que o verdadeiro avanço não está apenas em criar novos materiais ou tecnologias, mas em saber como utilizá-los de maneira inteligente, respeitando o que o ambiente já tem a oferecer. Um edifício não precisa ser um corpo estranho no meio da paisagem. Ele pode, e deve, fazer parte dela. Então, a próxima vez que você pensar em um projeto de construção, seja como engenheiro, arquiteto, ou até mesmo como alguém que está pensando em construir sua própria casa, lembre-se, a natureza sempre tem muito a nos ensinar. Ela é a maior arquiteta que existe, e quanto mais nos inspirarmos nela, mais eficientes e sustentáveis serão nossas criações. Agora, convido você a refletir: como podemos, cada um de nós, aprender com o passado para melhorar o futuro? A verdadeira inovação, na minha opinião, começa quando reconhecemos o valor das soluções simples e atemporais que a natureza nos oferece. Vamos juntos explorar essas ideias e desafiar o modo como vemos a arquitetura e a engenharia? O passado e o futuro estão mais conectados do que imaginamos, e cabe a nós descobrir como aproveitar essa conexão para criar um mundo melhor. Fique ligado para mais vídeos onde exploramos como essas ideias podem transformar o modo como construímos e vivemos.